E no capítulo 22, Deus pôs Abraão à prova. Deus submete em diversas vezes o seu povo a testes que muitas vezes podem levar a situações de sofrimento ou de adversidade, mas isso é só uma forma pedagógica de aperfeiçoar a fé e a obediência dos santos. Deus chama Abraão e ele responde: eis-me aqui. Essa frase só enfatiza uma posição de sujeição ao Senhor. E essa expressão também foi usada por outros homens na Bíblia, como lá em Isaías 6:8, que ele diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus ordena para que Abraão ofereça seu filho em holocausto. Ele não discute e obedece à ordem. Ele levantou de madrugada, tomou consigo jumento, lenha, 2 servos e Isaque e partiu para Moriá. No terceiro dia, ele avistou o lugar que Deus havia falado e, a partir dali, seguiu sozinho com Isaque. Isaque que carrega a lenha. Isso significa que ele já tinha idade suficiente para realizar aquela tarefa. Isaque perguntou pelo cordeiro e Abraão respondeu: Deus proverá. Isso só mostrou tamanha declaração de fé que Abraão tinha. Abraão chega no lugar, edifica um altar e amarra Isaque sobre a lenha. Isaque obedece, em nenhum momento questiona ou se revolta com aquela situação. E na mesma hora que Abraão vai sacrificar, o anjo do Senhor interrompe. Hebreus 11:17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Então, a fé de Abraão foi confirmada através da sua obediência. E em Gálatas 5:6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Isso quer dizer que em Jesus é a fé que nos justifica. E em Tiago 2:21 vai nos falar sobre a relação das obras e da fé, que diz assim: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Depois, Abraão vê um cordeiro preso entre os arbustos e oferece em holocausto no lugar de Isaque. Aí ele chamou aquele lugar de o Senhor proverá, que vem do hebraico Yavé Hirê. Por fim, o anjo do Senhor bradou do céu e confirmou a aliança com Abraão. E no final do capítulo vai citar sobre a descendência de Naó, que era irmão de Abraão. Isso foi para concluir a história de Terá com o nascimento de Rebeca, que casou com Isaque, que eram pais de Esaú e Jacó, que teve o nome mudado para Israel. E eles formaram as 12 tribos que formaram a nação israelita. Gênesis 22 começa citando sobre a possibilidade da morte de Isaque e termina falando sobre a linhagem da esposa de Isaque, que era Rebeca. Isaque simbolicamente foi trazido dos mortos. Começou com a morte dele e terminou com o início da descendência dele. E uma lição que esse capítulo também pode nos trazer é de que Deus se refere a Isaque como o único filho, mas Abraão também era pai de Ismael. Mas Ismael foi deserdado e mandado embora. Isaque era o único filho da promessa. E foi através de Isaque que Deus tinha prometido cumprir a sua promessa. Lá em Gênesis 21:12, que Deus fala que através de Isaque que seria chamado a semente de Abraão. Então a morte de Isaque traria a quebra da aliança. Mas Deus, ele é imutável, ele é fiel à sua palavra e o seu propósito jamais pode ser frustrado. As suas promessas nunca são vãs e ele é sempre fiel à sua palavra. A disposição de Abraão sem questionar a ordem de Deus foi só uma prova da confiança, da obediência e da fidelidade que ele tinha com Deus. Em Hebreus 11:18 diz: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também figura ele o recobrou. Isso quer dizer que Abraão sabia que Deus manteria a sua promessa, e ele tinha uma expressão tão grande de fé que ele acreditava que Deus até poderia ressuscitar Isaque, caso ele tivesse o sacrificado. E a lição mais importante que essa passagem traz é sobre o plano de redenção. O cordeiro que substituiu Isaque era um tipo de Cristo. Aquele sacrifício de Isaque foi substitutivo, mas prefigurou o sacrifício expiatório de Jesus na cruz. No Moriá, um cordeiro substituiu Isaque, que foi queimado em holocausto. E no Calvário, ninguém pôde substituir o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Ele foi entregue em holocausto e sobre ele caiu o fogo da justiça de Deus por causa do pecado que ele tomou sobre si.